Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversaremos com o professor de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo, José Maurício Conte, uma das maiores referências da área em São Paulo e no Brasil como um todo. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas. Hoje nós estaremos conversando com o professor José Maurício Conte, ele que tem uma grande atuação, dos maiores autoridades na área do direito financeiro, professor da Universidade de São Paulo. Para nós aqui é um prazer estar recebendo o professor Conte. Bom dia, professor Conte. Bom dia, Maurício. A satisfação é toda minha. É um prazer colaborar e parabéns pela iniciativa do Tribunal de Contas. Muito obrigado. O senhor, como uma das maiores referências, tanto do Estado de São Paulo, mas como do Brasil, na área do direito financeiro, esse ano está sendo um ano bem especial, né? Aliás, os últimos anos, né? Acho que não só esse ano, mas tem alguns assuntos muito vibrantes que têm tomado os jornais, tomado o debate nacional. O senhor tem mais de 20 anos de experiência no direito financeiro. Primeiramente, eu queria conhecer um pouco da sua jornada. Como foi nesses últimos 20 anos? Em primeiro lugar, obrigado aí pelos elogios certamente exagerados em função aí da ótima relação que eu tenho com o Tribunal de Contas, mas a minha atuação mais específica no âmbito do direito financeiro começou em 95. Né? Eu fiz a faculdade de Direito, entrei em 85 e saí em 89, mas eu logo já emendei com a pós-graduação e com a carreira docente. E eu fiz a primeira parte da minha pós-graduação, que foi o mestrado, eu fiz em Direito Tributário. Mas em 1995 houve um fato que foi bastante determinante. Eu já era docente na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na área do Direito Tributário, que eu achava que era uma área adequada para mim, porque eu também sou graduado em economia, eu fiz as duas faculdades juntas e queria uma área em que vinculasse mais o direito com a parte das finanças públicas, e achei no começo que seria o tributário. Em 1995, eu já docente de direito tributário na Universidade de São Paulo, o então professor de direito financeiro, ele se afastou para exercer o cargo de deputado federal e alguém tinha que assumir a cadeira, então eu me voluntariei a assumir a cadeira de direito financeiro. Foi quando eu comecei a me dedicar mais ao direito financeiro, e aí percebi que o direito financeiro era muito mais interessante para quem gosta de economia do que o direito tributário, muito mais amplo, muito menos explorado, e estava necessitando de um melhor aprofundamento e desenvolvimento. Era uma área muito deixada de lado pela importância que tinha. Foi então que eu passei a me dedicar com maior intensidade ao direito financeiro, e eu até então era mestre, né? Estava iniciando meu doutorado, acabei fazendo meu doutorado em Direito Financeiro, passei a dar aulas de Direito Financeiro, ainda tive um tempo de concomitância com aulas de Direito Tributário que eu tinha obrigação de dar, mas objetivamente e efetivamente eu passei a fazer uma dedicação praticamente quase que integral ao direito financeiro. E depois de um tempo, então, realmente abandonei o direito tributário e fiquei com exclusividade me dedicando ao direito financeiro, né? Isso foi em 95, que coincidiu, inclusive, com o período em que o direito financeiro passou a ter um crescimento muito efetivo, porque foi justamente logo após a estabilização da moeda, né? Então eu reputo que até hoje o direito financeiro só começou a ter importância, principalmente a partir de 94, quando houve a estabilização da moeda, e depois do ano 2000, quando houve o endurecimento das regras de gestão fiscal com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu acompanhei, que já era professor da faculdade. Foi então que eu passei a desenvolver toda a carreira, todas as pesquisas, fomentar os estudos, estimular os alunos a atuar no direito financeiro. Então, assim, muito sinteticamente, esse foi o início da trajetória minha no direito financeiro, que continua até hoje, né? E, claro, acabei fazendo minha carreira toda, né? O doutorado, a livre docência,
Todas as outras teses acadêmicas, os trabalhos acadêmicos, todos então passaram a ser exclusivamente na área do direito financeiro. Excelente, eu acho que dá para ver que o senhor tem muita experiência e pegou várias fases, né? Desde o início, né, com o fim da inflação, até lei de responsabilidade fiscal e, mais recentemente, teto de gastos, etc. Falando nisso, professor, como que o senhor vê, de maneira geral, o arcabouço normativo no âmbito do direito financeiro, no âmbito orçamentário no Brasil? O formato PPA, LDO, LOA, ele tem funcionado? Olha, eu diria que o arcabouço normativo, no meu modo de ver, no Brasil, em termos de direito financeiro, eu reputo como bom, né? O sistema, todo o sistema de gestão fiscal responsável, toda a organização constitucional e mesmo legislação infraconstitucional, no meu modo de ver, parece bastante adequado. É claro que nunca é perfeito e nunca é o ideal, mas isso nunca vai ser, né? Isso está em constante aperfeiçoamento, até porque o mundo muda, né? As pessoas mudam, as organizações mudam, enfim, tudo isso exige um aperfeiçoamento. Eu diria, e eu reputo como bom, o problema no meu modo de ver não é falta de organização jurídica ou falta de normas. Eu reputo que o principal problema que eu tenho notado há bastante tempo é uma falta de efetividade das normas, por uma falta de observância das normas, que eu acabei usando a expressão falta de dar seriedade ou levar o direito financeiro a sério, né, que acabou sendo o título que eu dei para um dos livros que eu publiquei. Porque foi uma observância que eu notei de que, na maior parte das vezes, os problemas não estão nas normas que precisam ser alteradas, mas sim no fato de as normas existentes precisarem ser cumpridas. Esse é o maior problema. Veja o caso, por exemplo, sistema PPA, LDO e LOA, para fins de planejamento, que eu chamaria de planejamento orçamentário da administração pública, ele está perfeito. Aí vem a sua parte da pergunta, tem funcionado? Não tem funcionado. Então, como é que está perfeito e não tem funcionado? Porque você tem a norma correta, mas ela não é aplicada. Então, nós temos um problema que está quase que extravasando o âmbito, que eu diria, jurídico, porque o âmbito jurídico você vê se o arcabouço normativo, o aperfeiçoamento e a implantação. E está tudo correto, o arcabouço está correto, as normas estão corretas, não adianta mudar as normas, porque as normas não precisam ser alteradas, você não vai conseguir colocar uma norma melhor. O problema é que as normas que existem, elas efetivamente não são aplicadas. O PPA, por exemplo, que é um ponto relevante em termos de organização do planejamento orçamentário da administração pública de médio prazo, ele não é cumprido, ele não é levado a sério. Nenhum governante se preocupa com a aprovação do PPA ou com uma boa elaboração do PPA, porque sabe que depois ele não vai nem olhar para aquilo e aquilo não vai ser levado em consideração. Então aí a pergunta é, o erro está no PPA? Não, o erro está no fato de que as pessoas não dão importância, não dão relevância e não cumprem o PPA. A mesma coisa o LDO e a LOA, mas principalmente as normas de prazo mais longo como o PPA. Então o problema não está essencialmente no arcabouço normativo, juridicamente falando. Está no problema de fato, que no meu modo de ver fica fora do âmbito jurídico, que é a não observância das normas, né? O aperfeiçoamento não estaria em mudar as normas, mas sim fazer com que elas passem a ser cumpridas. Perfeito, professor. Realmente, como o senhor bem colocou, tem que levar a sério, né? Tem que levar a sério as normas. No meu modo de ver, esse acabou resultando no principal problema e que é difícil solução, porque eu não sei se seria uma questão sociológica, cultural, qual seria a maneira de efetivamente você conseguir fazer com que as normas sejam cumpridas. A tendência natural é de mudar as normas já que elas não estejam funcionando. Só que eu já adianto, falo, mas se você mudar as normas que não estão funcionando, as outras normas que você colocar também não vão funcionar. Então não vai adiantar muito, que é muito que nós temos visto, né? Só para dar um exemplo que você citou do teto de gastos. Fizeram uma norma constitucional para enrijecer o problema do teto de gastos. Mas, na verdade, a lei de responsabilidade fiscal, ela já tinha dispositivos que, se estivessem sendo cumpridos, como foi estabelecido pela própria lei, não haveria possibilidade da situação financeira dos estados e dos municípios, dos entes federados em geral, ter atingido a situação que atingiu, né? Se isso só ocorreu porque houve descumprimento das normas. Tanto que, quando foi feito o teto de gastos, eu até avisei e continuo falando, talvez não funcione, porque do mesmo jeito que não cumpriram as normas de responsabilidade fiscal que estão na legislação vigente, por que haveria de cumprir o teto de gastos, né?
pode simplesmente passar a não ser cumprido da mesma forma e vai acabar não tendo resultado do mesmo jeito, né? Esse aqui é o problema mais complicado que eu vejo hoje. Realmente difícil equacionar. O senhor mencionou, nessa última fala, a lei de responsabilidade fiscal. Esse ano também é um ano especial para ela, né? Está completando 20 anos, né? A lei é de 2000, acabou de completar 20 anos. E aí eu queria que o senhor então comentasse, aprofundasse um pouco essa sua última fala, professor, e falasse qual o balanço que o senhor faz desses últimos 20 anos da lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, eu diria que no início ela sofreu do problema da dúvida sobre se ela seria efetiva ou não. E isso logo ficou claro que era, ou seja, ela passou a ser respeitada e ela mostrou ser uma norma que desde o começo já se sabia, já se podia notar que estava bastante bem elaborada. É uma norma que foi feita de forma bastante cuidadosa e tecnicamente com muita propriedade. E no primeiro momento ficou aquela questão de saber se ela seria cumprida, se ela seria observada, se seria levada a sério, né? Se era uma lei que iria pegar, para utilizar outra expressão. E nos primeiros anos isso acabou ficando bastante claro, porque os primeiros indícios foram nesse sentido. E isso durou um bom tempo, né? Então, que manteve a economia e as finanças públicas e o ordenamento jurídico em matéria de finanças públicas bastante eficiente, né? Mas é curioso notar que foi justamente um período de crescimento econômico, de modo que as pressões contra a responsabilidade fiscal elas não eram tão intensas assim. Isso acabou ocorrendo posteriormente à crise de 2008, que no Brasil ficou mais evidente a partir principalmente de 2012, né, em que se somou o resultado que começou com a crise de 2008 com outras questões da economia nacional e mundial, e aí a crise começando a se abater, os conflitos em termos de necessidade de gastos com pouca receita começaram a ficar mais intensos, e aí nós tivemos um momento crítico, porque foi quando teria que se notar se efetivamente iam manter o cumprimento das normas de responsabilidade fiscal em função da pressão que estava sendo exercida sobre as finanças públicas ou não. E na época, o que se verificou foi a opção dos governos então vigentes, principalmente no âmbito federal, de flexibilizar o cumprimento das normas, principalmente pela via pior possível, que era não flexibilizar legalmente no sentido de alterar as normas, mas tentar contornar com atos de contabilidade criativa para tentar fazer de conta que mantinha as normas em cumprimento. E isso ocorreu aí de 2012 nos anos subsequentes e acabou levando àquela crise que deu origem ao impeachment da presidente por descumprimentos de normas orçamentárias. E isso acabou, de um lado, sendo positivo, porque mostrou aí o enforcement, vamos dizer assim, a força das normas de gestão fiscal responsável, no sentido de mostrar que havia um interesse de manter essas normas sendo cumpridas. Tanto é que o descumprimento acabou levando àquela situação. Então nós tivemos esse período aí de queda do prestígio da lei de responsabilidade fiscal no início da década de 2010, né, durante o período da década de 2010. Houve um resultado positivo com o fato do impeachment ter demonstrado que essas normas têm aceitação e precisam ser cumpridas, mas logo em seguida nós tivemos o problema da pandemia e aí as pressões voltaram a ocorrer. E agora o que nós estamos observando é uma força no sentido de flexibilização das normas, mas aí mais no sentido não de contornar as normas, mas no sentido de modificar para que elas se tornem mais flexíveis. E a situação hoje é uma situação difícil de avaliar, porque a flexibilização das normas ela mostra uma certa necessidade pela situação crítica das finanças públicas, mas por outro lado é uma decisão arriscada, né? Porque está se apostando que essa flexibilização vai acabar resultando numa retomada da economia e numa volta à situação que permita o cumprimento das normas tal como elas eram. Mas isso é um risco, isso pode não vir a ocorrer. E aí nós mantemos as normas flexíveis sem necessidade de uma rigidez fiscal e o país não voltando à normalidade, nós vamos ter uma abertura
no sistema de gestão fiscal responsável, que não se sabe qual vai ser o resultado. Certamente positivo não deve ser. Então, na verdade, está se apostando que vai haver uma retomada da economia, uma recuperação que permita voltar ao sistema de adequado controle das contas públicas. Mas, no momento, isso ainda é uma incerteza, né? Não dá para ter condições de saber se é isso que efetivamente vai ocorrer. Sem dúvida, professor. Acho que é bom a gente torcer pelo melhor, trabalhar pelo melhor, mas também, às vezes, se preparar para o pior, não é? Mas, professor, seguindo nessa linha, apesar do senhor ter comentado que considera as normas boas e que o principal problema hoje seria a falta de aplicação delas, o senhor acha que existe espaço para algum aprimoramento em alguma norma específica, talvez na 4.320, que é uma lei mais antiga, ou na própria LRF, ou no teto de gastos, que é uma norma mais recente? Quais espaços para aprimoramentos o senhor acha que existem? Olha, a LRF, como é uma norma mais moderna, vamos dizer assim, embora já tenha 20 anos, é óbvio que ela tem espaços aí para ajustes. Eu acho que são menores pelo fato de que ela foi uma norma bem elaborada e ela não está tão antiga assim, não há tanta incompatibilidade e coordenamento jurídico. Na verdade, com relação à LRF, nós vamos enfrentar o problema que é o fato de ela ter as suas normas sendo modificadas para aumento da flexibilização em razão dessa situação provisória. De modo que a luta hoje vai ser para voltar a que ela passe a ter os aperfeiçoamentos, ou melhor, ela passe a voltar a ser o que ela era antes da pandemia. Mesmo assim, tem vários pontos que permitem aperfeiçoamento. Hoje nós vemos, por exemplo, alguns problemas relacionados ao que eu chamaria de adaptação à plurianualidade, né? O fato de que os gastos, eles ultrapassam o limite do exercício financeiro, então nós precisamos ter uma forma de compatibilizar melhor essa anualidade do orçamento com a plurianualidade das despesas. E nisso ainda a lei de responsabilidade fiscal não está bastante aperfeiçoada. Nós temos mecanismos de restos a pagar que hoje não estão funcionando adequadamente, estão gerando distorções nos gastos públicos, que é um ponto que precisa ser aperfeiçoado. A lei de responsabilidade fiscal também, ela não regulou o plano plurianual, de modo que até hoje o plano plurianual continua sem nenhum tipo de legislação infraconstitucional para regular, ela poderia colaborar para isso. E a parte que eu acho relevante também é a das transferências intergovernamentais, especialmente as voluntárias, que praticamente também não tem uma legislação uniforme no âmbito complementar e elas são fundamentais para a organização das políticas públicas, para o exercício do nosso federalismo cooperativo. Então são vários pontos que há ainda a necessidade de aperfeiçoamento. Esses são alguns, mas tem outros. Agora, com relação a 4.320, esta sim, ela já está há 3 constituições atrasada e ela é de 1964, portanto o grau de, não diria propriamente de incompatibilidade, mas de lacunas em relação ao sistema orçamentário hoje vigente é muito grande, né? Quando foi feita a Lei 4.320, não existia plano plurianual, não existia lei de diretrizes orçamentárias, né? Houve aperfeiçoamentos no sistema orçamentário nesse período que não estão abrangidos pela 4.320. Hoje se fala e se dá muito destaque à questão da necessidade de observância da qualidade do gasto e não da forma do gasto, e ela tem elementos para isso, mas evidentemente são antigos, porque tem mais de 50 anos. Então, na verdade, é uma grande falha, porque a Constituição previu a necessidade de uma lei complementar para regular os orçamentos públicos e essa lei nunca foi publicada. Portanto, está se utilizando provisoriamente a 4.320. Os projetos para substituí-la estão em andamento há muito tempo, mas até o momento não foram aprovados. Então, essa realmente é uma necessidade. Ela, tal qual a lei de responsabilidade fiscal, é uma lei que à época foi tecnicamente muito bem feita, tanto que ela continua vigente até hoje, mas obviamente que o decurso de todas essas 5 décadas exige que ela seja refeita, né? A quantidade de
lacunas, de omissões e de imperfeições, hoje é bastante significativa pelo tempo decorrido da data em que ela foi promulgada até hoje, com já 3 constituições se passaram e ela ainda não foi alterada. Então há necessidade realmente de refazer a 4.320, isso não há dúvida nenhuma. Perfeito. Vamos esperar que, como o direito financeiro, né, as questões orçamentárias, fiscais estão em alta, que esses avanços possam ser feitos também no âmbito do Poder Legislativo. Mas falando em Poder Legislativo, uma outra função do Poder Legislativo é justamente a fiscalização. E aí eu queria saber do senhor, puxando um pouco aqui para a nossa casa, qual a visão do senhor sobre o papel dos órgãos de controle, e nesse caso, obviamente, em especial os tribunais de contas? Não tenha dúvida. Os tribunais de contas, no sistema de controle que é vigente hoje no Brasil, ele é absolutamente fundamental para permitir um perfeito funcionamento e garantir uma rigidez das normas de finanças públicas. Eles são, talvez, o mais importante instrumento para garantir que essas normas sejam cumpridas. É o sistema de controle das contas públicas pelo Poder Legislativo e pelos tribunais de contas é o principal instrumento para poder garantir o cumprimento das normas fiscais. O que eu tenho notado são, claro, tem pontos positivos e pontos negativos, né? Eu diria e ressaltaria entre os pontos positivos que parece bastante evidente que os tribunais de contas estão se aperfeiçoando no seu sistema de fiscalização. Isso ficou bastante claro. Talvez isso se deva a um incremento na profissionalização dos tribunais de contas, cada vez mais sendo integrado por funcionários concursados, com concursos que procuram trazer os melhores candidatos, concursos disputados, e uma visível interesse em aperfeiçoamento, sistemas de informática, sistemas de melhoria no controle de contas, e uma alteração de foco que eu acho que ainda não se completou, mas está a caminho no sentido de direcionar melhor a fiscalização para a qualidade do gasto do que para a formalidade do gasto. Então isso já tem se mostrado bastante evidente, né? Os tribunais de contas, não de uma maneira uniforme, alguns mais do que outros, mas eles estão mostrando esse aperfeiçoamento em todo o seu sistema de fiscalização, em todo o seu sistema de direcionar o foco para atender melhor às necessidades do que propriamente a observar formalidades. Então esse é um ponto, são alguns dos vários pontos que eu considero extremamente positivos. Eles têm mostrado que estão realizando bons serviços, isso fica claro, eles estão ocupando com muita frequência o noticiário pelos seus atos de fiscalização e estão visivelmente ganhando o respeito dos gestores e da população pelo trabalho que tem feito. Tanto é que uma das questões que se tem levantado e até acaba entrando um pouco no ponto negativo é às vezes o fato de acharem que há até um certo exagero, de que eles estão fazendo uma fiscalização que dificulta a ação do gestor, e em parte isso acaba muitas vezes sendo verdadeiro. Às vezes acabam extrapolando a sua forma de atuação no sentido de exagerar e interferir no que seria a discricionariedade do gestor. Então isso são alguns pontos que eu acredito que sejam ajustes que têm que ser feitos. Outro ponto negativo é que nós temos que reconhecer que há algum grau de leniência na fiscalização, porque quando eu disse que a situação chegou aonde chegou pelo descumprimento das normas de gestão fiscal responsável, evidentemente que isso guarda uma parcela de culpa com o sistema de fiscalização, porque se as normas foram descumpridas, elas teriam que ter sido observadas, esse descumprimento teria que ter sido evitado e acabou não sendo feito com o rigor que deveria, tanto que as coisas chegaram a esse ponto de insolvência que a lei de responsabilidade fiscal não admite e, portanto, só pode ter ocorrido com leniência dos sistemas lato sensu de fiscalização. E, evidentemente, que isso teve alguma participação, pelo menos de uma parte dos tribunais de contas, né? Talvez motivados ainda por um excesso de politização, porque como eles têm os seus membros nomeados pelo poder político e eles ainda não conseguiram se separar dessa proximidade com o poder político, como acontece com outros
outros órgãos, como o Supremo Tribunal Federal ou tribunais do Judiciário, em que a politização acaba não sendo tão intensa assim na escolha dos seus membros, isso pode ter colaborado pelo fato de que eles tenham guardado ainda algum grau de compreensão excessiva para as ações do gestor e tenha promovido alguma flexibilização e colaboração no sentido de aceitar flexibilizações dos gestores nos cumprimentos das normas. É evidente que isso houve algum grau de colaboração nesse sentido. Então vejo que de algum lado é uma questão de aperfeiçoar, porque muitas vezes a gente observa, como eu disse, uma certa flexibilização na fiscalização e ao mesmo tempo eu falei que uma das falhas é algumas vezes um certo excesso de rigor na fiscalização. Então está havendo necessidade de haver um aperfeiçoamento, evidente, mas eu sou plenamente favorável às atividades dos tribunais de contas, acredito e tenho a convicção que eles exercem um papel fundamental. Eles também estão colaborando muito nas atividades que a gente considera preventivas, de orientação do gestor. As escolas de contas estão se desenvolvendo e são grandes produtoras de trabalhos que acabam servindo para a orientação do gestor. Então, eles também têm exercido um papel não posterior no sentido de punição, mas também um papel anterior no sentido de orientação. Essa é uma outra modificação que a gente tem observado nos tribunais de contas, que é fundamental e um papel extremamente relevante. Então, eu vejo de forma muito positiva e eu acho que eles estão se aperfeiçoando e precisam se aperfeiçoar mais para continuar esse trabalho que eles estão exercendo. Perfeito, professor. Realmente serve de lição e um farol para nós, né? Para nos guiar, para a gente sempre caminhar na direção correta, para garantir aí a boa gestão fiscal dos nossos entes, né? No caso aqui, o Estado de São Paulo e seus municípios. Mas é isso, professor Conte, eu queria agradecer muito os seus comentários, foram excelentes, assim, eu pessoalmente acompanho o seu trabalho, acompanho o canal no YouTube, então tem muito conhecimento, muitas palestras boas, até recomendo aqui pro pessoal e é um prazer aqui estar conversando com o senhor. Obrigado por aceitar o convite, por falar conosco. Imagina, eu é que agradeço. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é um grande parceiro meu no desenvolvimento e evolução e aperfeiçoamento do direito financeiro. De modo que contem comigo e para suas iniciativas. E eu espero sempre continuar contando aí com o Tribunal de Contas também na colaboração para minha atuação no sentido de promover o interesse e o aperfeiçoamento do direito financeiro. Obrigado mesmo.